Olá, boa noite a todos. Eu estou começando a postar um material, vídeos, comentários sobre o Setembro Amarelo. Estamos em agosto e daqui a alguns dias entramos em setembro e é um mês onde é dedicado à valorização da vida. Eu já faço esse trabalho desde os anos 90. Então é um trabalho voluntário, é um trabalho que eu abracei há muito tempo, faço e estudo com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. É uma preocupação minha por N situações, por observações. E quando você vê que a Organização Mundial da Saúde diz que no ano, no mundo, 800 mil pessoas põem fim à sua existência, e isso quer dizer a cada 40 segundos alguém perde a vontade de viver, é algo muito sério. Se você constar também, né, que é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Nós vivemos uma sociedade extremamente castradora, exigente de metas, de objetivos, de sucesso, de conquistas, de realizações, de cobranças emocionais extremas em todos os setores, pessoais, emocionais, profissionais, familiares. Então é algo muito complexo. E a gente percebe também que as pessoas não gostam, tem um estigma, tem uma dificuldade de conversar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto. Mas é algo muito, muito importante da gente conversar, da gente prevenir. E a prevenção começa na conversa. Começa quando a gente tem com quem conversar, colocar a cabeça em ordem, refletir, analisar, ver o que está acontecendo com a gente. Mas a conversa é uma conversa não diretiva, é uma conversa não impositiva, mas é uma conversa de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, permitir que o outro fale, que o outro externe os seus motivos, as suas dores, as suas angústias. Usando a Carl Rogers como exemplo, na forma de agir, da não diretividade, de não dar conselhos, mas apenas ouvir, prestar atenção no outro, já ajuda bastante. Então eu desde que eu comecei esse trabalho como voluntário no Centro de Valorização da Vida, em Mogi das Cruzes, lá no início dos anos 90, ficando lá até o início dos anos 2000. Aí quando eu saí, pensei que tinha acabado o meu ciclo nesse tipo de trabalho, aí me afastei, mas aí as pessoas ficam sabendo que você tem esse tipo de conhecimento e informação e te procuram para conversar, te procuram para desabafar. E fui trabalhar também com escolas, fui trabalhar em outros locais de assistência social da prefeitura, e eu sempre acabei, né, observando esses fatos, ajudando, auxiliando, estudando, me aperfeiçoando, palestrando sobre isso, fazendo workshops sobre isso, sempre de forma gratuita, sempre de uma forma voluntária, sem nenhuma pretensão maior do que apenas ajudar, que já é bastante coisa. Então eu acabo me envolvendo muito, muito com esse assunto, conversando,
e trabalhando para isso. Aí tinha minha formação na pedagogia, na área da educação, na área de ensino. Depois de algum tempo fui fazer psicanálise, pós-graduação em psicanálise, depois em neurociência do comportamental, para entender melhor, para compreender melhor, para ajudar mais, para entender melhor o assunto. Então hoje, depois da pandemia, tudo que aconteceu, piorou muito a situação, aumentou muito os índices no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Então é preciso que a gente invista mais tempo em ajudar os outros e a si próprio, em valorizar a vida, em valorizar as relações, entender melhor um ao outro e mudar essa percepção de vida, de sociedade, que cobra, que exige, que tortura emocionalmente, que castra as nossas aptidões, as nossas capacidades, os nossos sonhos, os nossos ideais, para transformar uma sociedade acolhedora, uma sociedade onde você não tenha medo de ser você, de falar o que pensa, de desabafar, e que não fique a tal ponto desesperado que creia que colocar um ponto final é a melhor solução. Então é por isso que falo muito do Setembro Amarelo, falo muito desse assunto, que é para que a gente não fique só no mês de setembro, porque isso acontece o ano todo, a cada 40 segundos. Pelo menos no mundo alguém precisa, alguém desiste. Se a gente puder diminuir, aumentar esse tempo para 1 hora, para um dia, para um mês, para um ano, vai ser já uma grande mudança social. Então é por isso que eu faço isso, por isso que eu trabalho, por isso que eu falo tanto sobre esse assunto, batalho muito por isso, para que a gente possa ter uma vida melhor, no sentido de convivência, de relacionamento e de amor ao próximo. Então no Setembro Amarelo não é só em setembro, é em janeiro, é em fevereiro, é em março, é em abril, é em maio, é em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, enfim, o ano todo. A gente precisa falar sobre valorização da vida, a gente precisa falar sobre emoções, sentimentos, ajudar, auxiliar aquele que precisa, aquele que necessita de um ombro amigo, de um ouvido sincero, de um abraço acolhedor, não de cobrança, não de críticas, mas apenas de acolhimento, de amor fraternal. É isso. Esse ano, começando mais cedo, falando sobre esse assunto, para que a gente possa melhorar esses índices, para que mais pessoas vençam essa batalha contra o medo, o desespero e a desesperança. Um forte abraço a todos, um final de noite maravilhoso e um início de semana esplendoroso. Até a próxima.